Autêntica. FM. 106.7. Autêntica FM. Muito boa tarde para você que está sintonizado 106,7 aqui em Belo Horizonte. Nós estamos aqui no Alto da Serra com uma vista espetacular e panorâmica de Belo Horizonte nessa tarde de quinta-feira, começando agora o programa Educação é para Todos. Olha, você pode participar do programa através do 996611067. Você manda uma mensagem de texto ou uma mensagem de voz pra gente interagindo aqui no decorrer do programa que começa agora. Olha, a responsabilidade social das empresas com as comunidades onde estão inseridas cada vez mais deixa de ser algo de marqueteiro e se transforma em uma obrigação cobrada pela sociedade civil e pelos países consumidores. Mas sabemos que toda transformação real deve passar pela educação. Os interesses corporativos não entram em choque com uma educação que visa o interesse público? Como que as empresas podem se integrar aos processos educativos de uma comunidade sem desvirtuar os seus costumes, as suas crenças e a sua identidade? Sobre isso que nós vamos conversar no programa Educação é para Todos, agora com a Isadora Camargos, jornalista e atuante na área de gestão socioambiental, especialmente no desenvolvimento de territórios e comunidades. Atualmente, Isadora é consultora da Embele Advisory em ESG, a governança ambiental, social e corporativa, que vem do inglês Environment, Social and Corporate Governance. A abordagem avaliativa de até que ponto uma corporação trabalha em prol dos objetivos sociais que vão além do papel de uma corporação. É sobre isso que nós vamos conversar agora com a professora Isadora Camargos. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Esse é um assunto importante. Educação é um assunto de todo mundo, assim como cidadania. Vamos e mandem perguntas, pessoal. Vamos aproveitar esse espaço. Bacana demais. Você pode ligar o 996611067, manda sua mensagem de texto escritinha ou mande uma mensagem de voz para perguntar aqui para a professora sobre esse tema, que é uma coisa muito interessante. Agora, professora, né, você pode explicar melhor o que é esse conceito de ESG, né? Que as pessoas estão falando aí, ESG, mas o que é isso de fato? Bom, vamos lá. Bom, já há mais tempo as pessoas falam de sustentabilidade. Sustentabilidade seria mais ou menos tentar as coisas, deixar no 0 a 0. Se eu arranco uma árvore, eu planto uma árvore, né? E aí, com o tempo, começaram a achar que isso era pouco. Até porque a gente precisava de uma leitura mais integrada. Não adianta arrancar um IP e plantar um eucalipto, né? Ou mesmo que arranque um IP e plante 10 IPs. Mas houve ali uma ruptura. E você tem que entender o impacto dessa mudança, né? Tirar uma árvore adulta e colocar as mudas, enfim, tinha que ser uma leitura mais integrada de tudo. Então vem esse conceito ESG, que ele está muito ligado à questão dos investidores, das obrigações externas, do que se espera, do que o mundo vai tentando melhorar. Então ESG é meio ambiente, social e governança, que é mais ou menos assim, como que a empresa trata as questões ambientais ao seu redor, como que ela trata as pessoas, tanto os colaboradores, os parceiros, como comunidades do entorno, e o quanto que ela é transparente quanto o que ela faz. Isso é a governança, que tanto ela é transparente quanto o que ela faz. E aí, professor, você pode falar, mas então agora as empresas são boazinhas? Não. As empresas são feitas de pessoas. E pessoas são seres aí cheios de... E ela tem os objetivos dela, que é visar o lucro, né? Sim. As pessoas, as empresas, cada um. Então não é uma questão de falar que agora ficou todo mundo bonzinho. Mas o que é muito importante nisso? A gente tem um farol, a gente tem uma direção, né? Que então tem toda a campanha da ONU, por exemplo, é nesse sentido, de onde que vão os investimentos externos, eles são nesse sentido. Essa é uma direção e eu acho que como direção a gente está muito bem. E como seres humanos temos todos que aprender. Certo, e para começar a aprender nós vamos tentar aqui trazer o conceito de governança. Governança, particularmente, eu acho que é a parte que é o maior desafio, porque para meio ambiente tem lei, para social tem uma série de parâmetros, mas governança, como é que se prova que está sendo transparente?
qual é a evidência da transparência? Essa é uma pergunta que ela não está pronta, é uma resposta que não está ali pronta na gaveta que você puxa, né? A gente está aqui gravando esse programa, sabe-se lá quanto que o Luiz me pagou para eu estar aqui falando essas coisas antes de eu entrar? Né, Luiz? Quanto que eu tô recebendo para você exatamente. falar? Então alguém pode ver o programa inteiro e falar, não, é isso mesmo que eles falaram. Então, o que é a evidência de uma transparência? Então, por um lado, em termos de governança, a gente tem que pensar sobre a necessidade que tem das empresas andarem dentro do X, andarem na linha, sob a égide da legislação. Então, há muito tempo atrás, vamos pensar aí nos anos 70 e 80, as empresas andavam muito relapsos com relação aos direitos trabalhistas, né? Hoje é mais difícil o direito do trabalho pensar sobre as questões mais básicas, né? Você tem todo ali aquele procedimento admissional. Um funcionário que bate o cartão, ele já entra, faz o exame admissional, ele já entra, ele já tem o crachá, já tem os direitos trabalhistas, ele recebe, cumpre o horário, bate o ponto. Quer dizer, antigamente não era bem assim. Com o aprendizado das empresas, como elas foram tropeçando em causas trabalhistas, perdendo essas causas, elas começaram a entender o seguinte: gente, olha, mais vale a pena a gente andar na linha do que ficar tendo um passivo trabalhista, o funcionário sai daqui, leva na justiça e leva uma grana. Se a gente andar na linha, vai ser mais interessante. Então a governança passou a ser um ponto que as empresas, elas preferem andar na linha, né? E não ter esse passivo trabalhista, para poder ter um planejamento melhor, para não ter surpresas, não ter causas trabalhistas, não ter prejuízo, não ter risco. E depois começam aí as empresas ligadas à área tributária, né? Muitas empresas sonegando imposto e tal, não, peraí, não é bem assim, a gente tem que pagar os impostos em dia, para podermos não termos surpresas com causas judiciais que estão ali nos colocando na parede em termos de sonegação de impostos. Então as empresas passam a ter o quê? Uma governança no sentido tributário. E aí as empresas começam a ter um outro entendimento, que é o entendimento da governança sob o ponto de vista ambiental e social, né? E aí que entra você para nos ensinar um pouco sobre essa governança, essa tendência que as empresas têm de fazer a continha. Não é porque elas são boazinhas, porque elas fazem a continha e falam assim: se eu não pagar as horas extras, o cara leva na justiça e me leva o triplo do que eu teria que pagar. Então é melhor eu pagar, porque senão ele vai levar mesmo. Se eu não pagar esse imposto, então, eu posso fazer aqui uma jogada, né? Tentar mudar o tamanho da embalagem, tentar aqui e tal, mas eu não vou deixar de pagar os impostos. Eu não vou burlar o talonário, o bloco de notas fiscais. Isso não existe mais, né? Então, quando chegamos aí na parte da governança, que está ligada à responsabilidade social, é que eu gostaria de aprender com a senhora, professora, o que nós temos aí de novidade nesse sentido? Olha só, Luiz, uma coisa muito interessante, a questão ESG vem dos objetivos do milênio da ONU. Então, ali que estão os objetivos, que é o que vai nos trazer os caminhos. Então, ainda dentro das empresas, o que hoje tem? A questão da equidade entre homens e mulheres e a questão da diversidade, que também tem a ver com essa questão trabalhista. O que isso quer dizer? Que as empresas, cada vez mais, elas têm um comitê. Não se pode pagar um salário diferente para um homem e para uma mulher que exercem a mesma função, com o mesmo tempo de casa. Então, hoje tem que ter essa equidade. E aí, não simplesmente porque é uma questão trabalhista, mas o que as empresas entenderam, ou o que o mundo está aprendendo, né? Que é muito mais forte do que as empresas. Enquanto você tinha empresas formadas por homens brancos, trabalhando para uma comunidade, essa comunidade é diversa. Essa comunidade tem todos nós. Tem mulheres, tem homens, tem brancos, tem negros, tem gays, tem os trans, tá todo mundo ali. Se a empresa não tem essas pessoas em cargo de liderança dentro da empresa, ela não consegue entender o mundo onde ela vive. Então, ela colocar como gerente um funcionário trans, o que ela está fazendo? Ela está trazendo um conhecimento da comunidade para dentro da tomada de decisão dela. Isso é estratégia de negócio. Isso não é ser bonzinho, isso é ser esperto. É ser esperto. Então, se eu lido com um mundo diverso, eu preciso entender a diversidade aqui dentro. E como que eu entendo? Trazendo para quem toma decisão, quem conhece esse mundo. Então, um homem branco, ele sabe a realidade de quem mora aqui? Ele sabe como é que é ter que descer a pé e subir com a compra nas costas, né? Embora agora eu tenha ônibus, já aprendi hoje, né? Mas ele sabe a importância desse ônibus, ele tem noção disso. Como é que ele vai tomar as decisões na empresa dele se ele vende para essa comunidade, se ele não sabe o que acontece? Então, a empresa trazer a diversidade para dentro dela
ela está sendo mais esperta. Ela está conhecendo, ela está parecendo mais com o mundo. E parecer mais com o mundo aumenta a sua chance de ganhar mais dinheiro. É isso. Não é bondade. Estratégia. É estar dentro do mundo. E a gente está, felizmente, no mundo mais conectado. Isso todos nós. O mundo mais conectado. As pessoas existem. As causas ambientais existem. Os rios existem. Né? As árvores existem. E está tudo conectado. Então, a gente tem que rebolar para dar conta desse mundo que sempre existiu e agora está mais exposto. Então não adianta eu ter uma empresa que faz extração mineral e dali eu tentar falar, não, mas aqui eu dou aqui uma voltinha e tá tudo certo, dou um brinquedinho para a comunidade. Isso não adianta mais. Não, isso não adianta. Tem uma coisa importante, as leis ambientais no Brasil são da década de 80, são mais novas que eu, são de anteontem, né? Então isso é uma coisa muito recente e que vem mudando. Agora, especificamente para empresas que causam grandes impactos ambientais, e aqui no nosso estado, né? As Minas Gerais temos muita mineração. Então, o que a gente tem? O que a gente tem hoje de realidade? A gente tem regras ambientais rígidas. Falta lei? Não, não falta lei. As nossas leis ambientais são muito boas. Agora, tem uma coisa, quando a gente fala de comunidade, aí indo mais para a origem do nosso tema, o que me partia o coração quando eu chegava para fazer um diagnóstico e falava assim, comunidade, se a mineradora vier para cá, o que vocês querem? As pessoas falavam, se tiver emprego, tá bom. Não pode, Luiz. Não pode ser só emprego. Não pode ser só emprego. Agora, como que a comunidade dá conta de responder mais do que o emprego? Quando ela se conhece. Né? Descobre os seus direitos, né? Seus direitos, e ela sabe quem ela é, qual é a vocação dela. E qual que é o papel que ela exerce no âmbito daquela empresa. Exatamente. Ô, gente, vocês podem participar do programa através do 996611067, enviando perguntas aqui para a professora Isadora sobre essa questão da participação cidadã na organização, na empresa, né? Por favor, pode mandar uma mensagem de texto ou uma mensagem de voz. Em um movimento natural das empresas ou as sociedades pelo mundo, é que tem um meio que pressionado as corporações a terem mais preocupações sociais, quer dizer, é um movimento natural isso? É um movimento social. Nós, como mundo, como indivíduos do mundo, a gente está menos besta. Então a gente está buscando. A gente está buscando, conhecendo mais os direitos, conhecendo mais quem somos, reconhecendo ancestralidades, reconhecendo culturas, reconhecendo o valor da cultura local. Essas coisas, elas estão muito graças às escolas também, né? De entender isso, de dar valor a quem somos. E aí, de ir desmistificando esse lugar de que a empresa é muito poderosa e que as comunidades são muito pequenininhas. Não, é gente e gente, né? Como cantou aí Rita Lee, como vai você, assim como eu, uma pessoa comum, filho de Deus. Isso que somos todos. Então, a gente tem que olhar para a empresa do mesmo tamanho e não olhar encolhidinho, a empresa é poderosa. A empresa tem muito dinheiro? Por vezes sim, mas ali tem outros seres humanos e seres humanos têm que se olhar do mesmo tamanho. A gente não pode pensar na empresa chantageando o empregado com a relação assim, olha, com a sua carteira. Quer dizer, eu posso tudo, mas aqui, ó, o emprego. Se você ameaçar de querer alguma coisa aqui, nós vamos mandar embora, fazer uma redução de pessoal. E não pode ter essa ameaça, né? A gente tem que ter esse olhar do ponto de vista que o empregado, não, você não vai fazer dessa maneira. É importante você incorporar essas ações sociais, né? E até mais do que isso, Luiz, qual que era a ideia que se tinha antigamente, né? Primeiro que antigamente pensava que a pessoa, se fosse fazer um curso superior, ia ser o médico ou engenheiro, né? Que era o único lugar, ou professor, né? Acabou, era isso. E se pensava que, ou advogado, e se pensava que entrar numa empresa, vestir um uniforme e ser o operário, também era o único caminho possível para você participar de uma grande empresa. E isso é outra coisa que está mudando. Se a pessoa se sente bem no cargo de operário, ótimo, esse é um caminho, mas existem outros muitos caminhos. De novo, a nossa sociedade é diversa. E se a empresa gera dinheiro, ótimo, mas como que esse dinheiro pode ser compartilhado? Isso é uma coisa que está em transformação. Então, ser funcionário, ser um operário, é um caminho, mas é o único? Não. Há outras maneiras. E é isso que a gente está aprendendo a ser menos besta e fazer negociações mais saudáveis. É isso. E esse discurso que a senhora está colocando aqui é um discurso globalizado ou um discurso que está mais direcionado ao Brasil? Ele é um discurso globalizado, mais potente em algumas localidades que a gente vê. Tem alguns lugares, muitas vezes, onde já houve conflito, que as pessoas ficam mais alertas.
né? Que as pessoas ficam mais, o termo que a gente usa é uma comunidade desperta. Nós brasileiros estamos ficando mais espertos. Nós temos mais comunidades despertas, mas ainda estamos caminhando. É um processo, né? É um processo. É um processo de conscientização, é um processo que você que é professor deve incentivar, fomentar isso dentro dos ambientes escolares, né? Exatamente, Luiz, porque tem uma questão que eu queria trazer que é, né? Quando chega uma grande empresa e ela tem por obrigação fazer um investimento na comunidade e ela fala, o que vocês querem? A comunidade tem que saber o que ela quer. Ela não pode falar emprego. Não, emprego ok, mas o que você quer? Qual é o seu sonho? Qual é a potência dessa comunidade? O que essa comunidade sabe fazer? Qual é a riqueza que tem aqui? É isso. Então as comunidades têm que olhar para si e falar o que eu sei fazer, o que eu sou bom é isso. Isso quer dizer ficar perpetuando, se for uma comunidade que ela sempre teve a escassez, a pobreza, quer dizer que o que eu sei fazer é viver na pobreza? Não. Mas o que eu preciso para potencializar o que eu sei fazer, a minha vocação? Posso contar uma história? Claro. Fui fazer um diagnóstico uma vez na Bahia. Primeiro eu quase morri de vergonha porque eu marquei com o líder comunitário para fazer o diagnóstico. Eu falei, vim fazer um diagnóstico da comunidade. Ele falou assim, você marcou 2 horas comigo e você tá achando que em 2 horas eu vou fazer o diagnóstico da minha comunidade? Pois eu fiz um diagnóstico e nós fizemos. E nós ficamos 1 ano fazendo. E você acha que em 2 horas vai entender? E eu já queria enfiar debaixo da mesa de vergonha, né? E qual que é a história dessa comunidade? Eles fizeram... Primeiro, esse líder, ele fez um curso de líder comunitário. Ele fez um curso para isso. E é profissional. Profissional. E ele é militar. Então, ele pegou toda a lógica de militar e ele pegou a cartilha de líder comunitário e foi cumprindo passo a passo, tal qual a cartilha. Era uma comunidade que fazia o quê? Plantava mandioca. E aí, perguntaram, então, o que vocês querem ser quando crescer? E eles ficaram 1 ano fazendo diagnóstico. E depois de 1 ano, qual é a conclusão? O que eles queriam fazer? Mandioca. Plantar mandioca e beneficiar a mandioca. E aí, o que essa comunidade começou a fazer? Plantar a mandioca, beneficiar a mandioca. A empresa, no caso, o que ela cedeu foi um gerador de energia e o moinho da mandioca, ou seja, nada, porque a comunidade, ela entendeu qual era a sua potência. E aí, a partir dessa cooperativa, ela passou a fornecer alimento para o município, fornecer alimento para a escola e mudou o patamar. A mandioca que eles produziam e outros alimentos tiravam a fome das comunidades carentes na zona urbana, levavam comida para a escola e, detalhe, na escola da comunidade, quando a prefeitura mandava, por exemplo, biscoito industrializado, eles tiravam, botavam a broa do dia e falavam, meus meninos vão comer essa merda não. Isso é uma comunidade desperta. Isso era revolução com o quê? Com o que eles tinham, mas acreditando. E eles mudaram a condição deles, eles mudaram o sentimento que eles eram pequenos e se sentiram capazes. Esse poder de vocalização, ele é importante. Como é que se toma acesso a isso? Educação. Aí chegamos no ponto. Educação. As escolas são importantíssimas nesse espaço de reunir as famílias, de conhecer as pessoas de perto, né? E quando tem ali, principalmente às vezes tem alguns professores que têm mais esse olhar e eles ajudam as crianças e os jovens a se enxergarem melhor. Isso é muito importante. E tem uma coisa que hoje está muito mais pautada, que é a questão de cultura local, de quem é você, de onde você veio, a questão da ancestralidade, né? A questão que a gente tem aqui em Belo Horizonte, por exemplo, dos quilombos, dos remanescentes de quilombos, de entender isso, de valorizar. O que é a cultura do quilombo? Valorizar o quilombo é valorizar a escravidão? É claro que não é isso. Mas é valorizar uma cultura importantíssima e que estrutura toda a história, e uma cultura que é importante e que ela estrutura a nossa sociedade, as nossas formas de pensar. Então, por que isso é tão importante? Nós temos que entender. Aí é para fortalecer o racismo? Não, a gente tem que conhecer justamente para acabar com o racismo, né? Então, conhecer a história, conhecer quem somos, de onde viemos, para a gente poder. Então, posso sair de um quilombo e querer ir para a NASA? Posso, mas a minha história, eu sei qual é. A assombração, ela sabe para quem aparece. Isso. Né? Então, se você pensar assim nas organizações, nas empresas, ela sabe se ela está lidando com a comunidade que é fraca para reivindicar os seus direitos, fraca para negociar, né? Então, a própria empresa, ela sabe disso e ela tripudia ali em cima. Então, a partir do momento que a comunidade, ela se fortalece, essa empresa, ela enfraquece em termos de poderio para negociar, né? Sim.
Agora tem uma coisa importante, Luiz, como eu falei, a gente tem uma legislação socioambiental bastante rigorosa. Então, por exemplo, uma coisa importante é que uma empresa que vai provocar um impacto ambiental, se ali tem comunidades tradicionais, ela tem que obrigatoriamente fazer uma escuta. Preservar aqueles povos tradicionais. Ela tem que fazer uma escuta, ser transparente com eles sobre o que vai acontecer. Então, por exemplo, há o uso de um córrego. Esse córrego vai diminuir a quantidade de água. E aquela comunidade tradicional pesca nesse córrego. Essa é uma questão que ela tem que ser apresentada e a solução para isso tem que ser construída juntos. Muitas vezes, sejamos honestos, não quer dizer que não vai acontecer, que o empreendimento não vai ser instalado. Mas a solução para essa comunidade, a comunidade tem que participar o tempo inteiro. Não é uma relação a empresa faz para a comunidade, tem que fazer com a comunidade. Fazer com, né? Fazer com. Agora, essa é a questão da democracia. Quando te chama para falar, você tem que ter o que falar. Porque se te chama para falar e você fala, me dá uma casinha aí que eu vou embora, acabou todo o discurso da coletividade. Então, a comunidade tem que estar desperta, ela tem que estar ciente dos seus direitos, dos seus desejos também. O Ministério Público, ele como, o defensor dos direitos sociais, das garantias sociais, dos interesses coletivos, ele é muito atuante nesse sentido, né? Mas não basta, né? Tem que ter mais ações para que isso seja mais ampliado nessas comunidades, na ação dessas empresas, não é verdade? Uma das coisas que tem no processo de licenciamento ambiental, que são as nossas leis, por exemplo, muitas vezes o órgão ambiental se obriga que se faça um fórum com as comunidades. O que é um fórum? É um diálogo formal. Então, tudo que é discutido ali, inclusive tem as atas, as pessoas têm acesso às atas, tem que ser publicado, um diálogo formal, que é um jeito de falar, olha, estou de olho no que você está falando, o órgão ambiental está dizendo, eu estou de olho no que você está fazendo e eu quero que todo mundo também saiba. Então, o que você falar aí, não tem essa coisa de, o Luiz fez uma promessa, mas ele foi demitido da empresa, eu não sei o que ele falou, então vamos fazer outro combinado? Não pode. Está escrito aqui, esse foi o combinado, isso está sendo construído e é importante. Então, uma das coisas importantes que está prevista em lei é diálogo formal. Vamos fazer combinados? Vamos fazer dentro do formato formalizado. Escrito no papel ali, né? Escrito no papel. Olha, você pode participar do programa mandando sua mensagem pelo 996611067, manda sua mensagem de texto ou de voz, a professora responder aqui, nos ajudando aí nessas perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui, que é, sabemos que toda mudança começa pela educação. Você ajuda as empresas a se relacionarem com as suas comunidades em processos educativos. Mas as empresas estão preparadas para ajudar sinceramente na educação das comunidades? Luiz, voltando ao que a gente falou antes, não é uma questão de ser sincero, de ser bonzinho. É uma questão de conhecer com quem você está falando para diminuir o seu risco de surpresas. Se você conhece a sua comunidade antes e se você sabe qual é a demanda, você consegue colocar no seu orçamento uma solução combinada. Se você não faz isso, pode vir uma canetada do Ministério Público te obrigando a fazer uma coisa que você nunca previu, o que vai estourar o seu orçamento, vai atrapalhar o seu prazo e vai te trazer prejuízos. Então não é uma questão vai inviabilizar o investimento. De ser sincero, é de ser inteligente. Então, se você tem um vizinho que é uma comunidade, conheça essa comunidade, faça as tratativas, coloque no seu orçamento as tratativas e tenha controle do processo. A única forma de controlar o processo é conhecendo, é não tendo um inimigo, é tendo alguém com quem você pode conversar. Interessante. Os interesses econômicos das empresas não são justamente o que mais podem atrapalhar a sua iniciativa na educação de uma comunidade? Não, é a mesma coisa. A gente tem que saber com quem a gente está falando. E a empresa quer saber do orçamento dela, ela não quer surpresas. Então, vamos combinar juntos. É isso. Não adianta vir com um projeto, depois executar outro maior. Não pode. Não adianta falar, aqui vai, é o seguinte, nós vamos pegar essa região toda e vamos fazer uma barragem. Então, vocês só vão, vai ficar tudo debaixo d'água. Aí eu vou construir para você uma comunidade aqui no alto, com escola, vou botar uma igreja, vou botar um lugar que precisa ficar, construir as casas. Esse discurso de já chegar com a solução pronta para a comunidade, que a gente já viu isso, né? E chegar na hora, fizer nada. Pois é. Agora tem um outro lado, Luiz, que é a minha trajetória.
eu acho também a gente não pode tratar as empresas sempre como se elas fossem com as intenções mais sacanas do mundo. Porque muitas vezes, já participei de processos assim por empresa, vamos discutir então um processo de realocação dessa comunidade? Como é que a gente vai fazer? O que é importante considerar? E aí, nesse caso, por exemplo, eu era uma consultora externa. Aí eu trazia boas práticas no mundo inteiro. Quando a gente pensa um reassentamento justo, ele tem que ter esse critério. Como que esse critério se reflete aqui nessa comunidade? Então, ali naquele caso, eu era uma consultora externa, explicando para a comunidade local quais que são as diretrizes mundiais para um reassentamento bem feito, para pensar junto com eles como é que aquilo refletia na comunidade, para eles falarem então o que eles queriam com a empresa. Então não é porque a empresa que ela quer fazer tudo mais barato possível. Fazer remendo. Isso não, eu não estou aqui para defender um ou outro, mas eu também não acho que essa é uma premissa que cabe a todos. E sim, muitas vezes a empresa tem o que ensinar por coisas simples. Para fazer um empreendimento, ela precisa fazer um estudo ambiental muito, muito profundo. E ela pode compartilhar com a comunidade isso que ela aprendeu sobre aquele território que eles dividem, né? Esse rio aqui, de onde vem as nascentes que abastecem esse rio, por que é importante essa área. A empresa tem que saber tudo isso antes de começar. Então ela tem muito conhecimento ali daquele território, de questões internacionais, ela tem muito conhecimento. E pode ajudar, sim, muitas comunidades. Mas aí é preciso ter uma convergência. Quer dizer que eles vão ser amiguinhos, eu te amo, tudo que você faz é lindo? Não, mas que podem sim fazer parcerias. Olha, eu quero muito te contratar, mas eu só posso contratar a gente com CNPJ. Ah, mas eu não tenho. Ah, vamos abrir uma MEI? Vamos chamar a prefeitura aqui, chamar o CRAS. Uma associação. Ver como é que... Vamos fazer uma associação, vamos abrir uma MEI. Cooperativa. Muitas vezes, cooperativas, as empresas ajudam com isso. As empresas, quando chegam numa comunidade muito informal, uma consequência que ela tem, ela formaliza as relações. Ninguém assinava a carteira da empregada doméstica, nem do balconista do supermercado, né? Era uma relação informal de tudo. De repente chega uma empresa grande, aí pronto, aí todo mundo começa a ter que assinar a carteira, o dono da fazenda nunca declarou imposto de renda, e aí começa, então você traz uma formalidade para as comunidades, e isso também é muito interessante. É desenvolvimento, né? É desenvolvimento. É desenvolvimento. Quando a gente pensa assim nessas questões assim de desenvolvimento, de novas estruturas, essas empresas realmente elas estão preocupadas com o desenvolvimento da comunidade que está ali no entorno? Luiz, a pobreza custa muito caro. Custa muito caro. Quando você tem uma estrutura social que funciona, quando você tem pessoas com um nível bom de educação, todo esse diálogo ele fica menos desigual. Essa desigualdade que a empresa parece muito poderosa e a comunidade muito frágil, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Então, quando você tem uma comunidade que ela tem acesso à infraestrutura e ela tem um nível educacional, uma questão importante no Brasil, muito frequente, o que a gente tem no interior brasileiro, nem interior longe não, perto. A comunidade adulta, e adulta eu falo mais de 50 anos, muitas vezes tem um nível de letramento muito baixo. Porque é uma época que ir para a escola era difícil. Quantas vezes eu escutei esse relato? Eu não ia na escola, não tinha que andar muito, eu tinha que ajudar meu pai na lavoura. Essa é uma história do nosso Brasil. É verdade. E essa população hoje, com 40, 50 anos, que mal sabe ler, ela é um problema quando você pensa no desenvolvimento do Estado. Como é que você vai incluir esse adulto? Quais são os projetos que nós vamos poder fazer, né? Exatamente. Então, você leva para lá uma indústria. Mas ele é um adulto que não frequenta a escola e que ele sabe plantar. E o que ele sabe fazer é plantar. Então, qualquer desenvolvimento na vida dele é nesse sentido. E agora não é na enxada, é na máquina. Exatamente. Ele não vai se adequar a um salto de modernização de tudo, porque a trajetória de vida dele foi outra. Então, as novas comunidades, com educação, com acesso à infraestrutura, elas podem virar funcionários, podem virar fornecedores, elas podem fazer demandas que elas estão mais lineares com a empresa. Essa distância, ela é muito ruim para todo mundo. Tem que falar mais a língua, tem uma proximidade com a comunidade, né? Exatamente. A Vanessa tá adorando o programa, ela é do bairro Saudade, divisa com o bairro Vera Cruz. Um abraço, Vanessa. Muito obrigado pela audiência aqui no programa. Que bom, Vanessa. É isso aí. Olha, além da mandioca lá que você citou como exemplo, você pode dar bons exemplos de como as empresas elas podem atuar de forma ética e responsavelmente na educação da comunidade? Sim, uma coisa eu falei aqui agora que é isso, quando a gente faz diálogo formal, isso é uma coisa super importante.
Até porque o diálogo, todo mundo acha que sabe conversar. Mas como é que seria esse diálogo formal? Todo mundo acha que sabe conversar. E aí, quando você coloca um grupo e fala, vamos conversar, aí a coisa é diferente. Trava, né? Aí trava. Então, por exemplo, quando você tem um grupo que ele representa outros, então começa isso. Esse grupo representa a comunidade. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que você está aqui falando por você, pelo seu vizinho, e pela sua mãe, né? E por quem está perto, e você vai trazer aqui as questões para uma discussão coletiva. Aí já começa um aprendizado de cidadania. É diferente eu participar de um grupo, porque eu quero vender a minha casa, e é diferente eu participar de um grupo porque eu quero que as casas do meu bairro sejam vendidas por um preço melhor. É diferente. É uma perspectiva cidadã. Então, quando você tem uma roda de conversa formal, começa aí um aprendizado de cidadania para todo mundo. Mas não significa que só aqueles que são os mais falantes, os expoentes, é que estão sempre participando de tudo, que vão estar à frente. Como é que eu ali, naquela minha humildade, na minha simplicidade, vou poder trabalhar e participar disso? Quer dizer, esse espaço formal, esse diálogo formal, ele tem que dar voz a esse cidadão que está lá humildemente no cantinho ali, sem preparação, né? E para isso ele tem que ser pautado em confiança e respeito. Isso é muito importante, ele ser pautado em confiança e respeito, de um cuidado, de dar voz às pessoas. Muitas vezes eu tive o privilégio de cumprir esse papel que chama de facilitador. Que é quando você está num grupo diverso, você ir cuidando para que todo mundo ali tenha voz. Isso. Agora eu quero ver a senhora. Exatamente. Exatamente. E quando alguém se exalta e começa a xingar o outro, esse não está no nosso combinado, aqui a gente trata de outra forma, ou muda totalmente o assunto, ou lembra de uma coisa do passado, vamos voltar no foco, vamos conseguir seguir no que a gente precisa construir. Mas que tenha espaço para aquele mais... todos. Para falar, né? Para falar. Olha, eu elogio, parabéns pelo programa, abraços para a professora, muito bom programa. É a Regina do Santa Efigênia que mandou, tá emocionada. Que bom, Regina. Muito obrigado, Regina, participando aqui pelo 996611067 do programa Educação é para Todos, um tema importantíssimo para a comunidade. Olha, exemplos inversos como a comunidade conseguiu educar as empresas que lá chegaram. Vamos falar de alguns exemplos nesse sentido? Pois eu contei esse da mandioca, que é maravilhoso. Que é um, mas eu quero mais. Vamos lá, deixa eu pensar outros bons exemplos aqui que temos, Luiz. Tem algumas coisas que é quando a comunidade ela consegue dizer mesmo, aqui não. Aqui você não vai passar, não. E isso nem quer dizer, porque é muito desgastante quando a gente vai para uma queda de braço. Aqui não vai passar, não, quer dizer, vocês não vão colocar essa empresa aqui para fazer isso que vocês estão planejando, não. Tem que pensar algumas coisas, tem que pensar algumas coisas. Tem que repensar. E tem algumas coisas, esses instrumentos legais mesmo, por exemplo, plano diretor. Qual que é o plano diretor desse município? Para onde que pode crescer? Onde é o polo industrial? Vamos explicar o plano diretor. O plano diretor é um documento previsto na legislação brasileira e ele tem que ser do município. Cada cidade tem o seu plano diretor. E esse plano diretor, ele faz o quê? Ele pega todo o mapa da cidade e vai definir antes. Onde que pode ter empresa, onde que é área residencial, onde que é área comercial, onde que pode circular o ônibus, onde que vai ter preservação ambiental. O esgoto, a água, a energia elétrica, o transporte. De onde vem o recurso. As vias de acesso. De onde vem o recurso, o que é a prioridade do orçamento. Saúde. De saúde. Plano de saúde, posto de saúde. Todos os serviços, né? Mas ele é principalmente espacial. Você olha no mapa geograficamente e você enxerga no mapa onde que estão as coisas. Então o plano diretor ele vai discutir o espaço da cidade, como é que ela pode desenvolver e aí para isso vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro, qual que é a prioridade, né? De entender essas questões. É verdade, então, esse é um plano diretor. Pensar esse é um espaço importante de participação da comunidade. São dois instrumentos importantes que são da prefeitura, duas leis. Uma é o plano diretor e a outra é Código de Posturas. Como é que seria o Código de Posturas? O Código de Posturas também é uma coisa da prefeitura. Esse normalmente que vai dizer, pode passar ônibus aqui? Não pode? Pode passar trator aqui? Se eu tiver fazer uma obra ali, pode subir um trator nessa rua? Então essas discussões, elas estão ligadas ao Código de Posturas, que é um outro instrumento importante que a comunidade tem que se manifestar. Essa poeirada toda que vocês estão gerando aqui, dando bronquite nos meus meninos? Não pode. Não pode. Então tem que asfaltar. Tem que asfaltar ou tem que ficar fazendo aspersão de água, jogando água o tempo inteiro para não ficar fazendo tanta poeira. O que é uma medida mais ou menos. Né? Mas quando você vê que a gente tem uma ideia, assim,
às vezes distorcida, às vezes acertada, de uma empresa que vai vir para cá, para nossa comunidade, que ela vai ganhar horrores, rios de dinheiro. E ela quer fazer aqui só uma bobaginha aqui de nada, quer dizer, essa desproporção ou proporção, como que ela pode ser medida? Pois é. Tem uma coisa, Luiz, na mineração isso é muito claro, que a mineração ela paga um imposto que chama CEFEM, que é pelo que ela extrai do solo. E é um dinheiro muito alto. É muito comum o PIB, né, que é a arrecadação de uma prefeitura, aumentar 1000 vezes numa mineradora. É uma coisa assim, é muito dinheiro. Não há indústria que gere tanto dinheiro quanto a mineração para o município. Agora, chegar dinheiro não é sinônimo de qualidade de vida das pessoas. Depende onde que o dinheiro está chegando. Né? Para que o dinheiro seja qualidade de vida das pessoas, ele seja uma parte dele transformada em qualidade de vida das pessoas, precisa de diálogo, educação cidadã, construção em conjunto. Essa é a questão. Dinheiro não é qualidade de vida. Porque se o que tem estabelecido naquela comunidade é relações de corrupção, esse dinheiro vai alimentar as relações de corrupção. Se é uma sociedade que não é integrada, o nome técnico disso é coesão social. Se é uma comunidade que não tem coesão social, as pessoas não se conversam, não há um bem coletivo, não há um desejo coletivo. Então você vai ali e negocia com 1 a 1 e aí sai mais barato. Quando você negocia com 1 a 1, sai mais barato no primeiro momento, porque a médio prazo isso vira um problemão. Porque se você chega e consegue fazer um combinado coletivo, você consegue fazer um planejamento a médio e longo prazo. Essa questão de planejar é muito importante, né, professora? Muito importante. Muito importante planejar, muito importante ouvir e muito importante também saber falar. E conseguir falar de mim e do outro. Porque é muito triste, Luiz, também eu já vi isso. Você chega um projeto, uma comunidade, a pessoa fala assim, aqui, tá bom, eu concordo que você quiser aí, mas você me dá um saco de cimento pra eu reformar lá a minha casa? E aí dá uma vontade de chorar. Eu tô com a pergunta aqui da Valéria de Ibirité. Como que as empresas podem se integrar aos processos educativos de uma comunidade sem desvirtuar os seus costumes, crenças e a sua identidade? Vamos lá. Primeiro, a comunidade tem que saber qual é, né? Se a comunidade acha que ela não tem cultura nenhuma, como é que faz? Como é que você vai preservar uma coisa que nunca foi reconhecida, que não é percebida? Então, é um olhar do outro. Então, quando o outro chega na comunidade e pergunta quem é você, eu tenho que saber responder alguma coisa. Se eu não tenho nada para dizer, o que o outro oferecer tá bom. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa tá bom, não é isso? Então, tem que saber o que quer. Então, tem que saber quem que a pessoa é. Agora, essa pergunta, ela me faz pensar uma coisa que eu acho importante. Então, por exemplo, a gente está falando de uma comunidade também muito comum no nosso Brasilzão de Nossa Senhora Aparecida. Se é uma comunidade que, por exemplo, não tem saneamento, as casas não têm banheiro. Você pode falar, isso é uma questão cultural, aqui ninguém tem banheiro, não, então é assim mesmo. Não. Não pode ser desse jeito, Essa não pode ser uma questão cultural. Não é um julgamento sobre o que aconteceu naquela comunidade até aquele momento, mas se vai haver um investimento, uma questão como a falta de saneamento tem que ser prioridade, tem que ter essa mudança, né? Mesmo que seja diferente do modo de vida até aquele momento. Mas isso é uma coisa que nós, como sociedade, aprendemos que tem que mudar. É verdade. Às vezes a gente, como sociedade, tem que desenvolver muita coisa, repensar os costumes, os valores, para ter o desenvolvimento. Porque tem nossos filhos, nossas crianças, elas vão crescer. E a realidade das novas gerações vai ser diferente da nossa. E muitas coisas que a sociedade está aprendendo, como questão de violência doméstica, né? Mas sempre houve violência doméstica e de repente as mulheres entendem que isso pode parar. Que não é porque foi assim a vida inteira que tem que ser a vida inteira. Que ela pode ter um outro caminho. E isso também é um tema que está ligado ao ESG, a questão do lugar da mulher nas comunidades. Olha, quando a gente pensa no lugar da mulher, a gente pensa equidade de uma maneira geral, né? Equidade da mulher, equidade social. Vamos acabar com o racismo, com todas as diferenças sociais, né? Porque os trabalhadores da nossa empresa que moram aqui, naquela região ali mais pobre, vão ocupar os cargos inferiores. Os que moram na região mais, vamos falar assim, melhorzinha, vão ocupar os cargos melhores. Nesse ponto de vista, a comunidade tem que aprender também a brigar por equidade social.
Não é verdade? Sim, equidade social. E às vezes tem uma coisa, Luiz, por exemplo, uma coisa imaginária, tá? Eu nunca vivi esse exemplo. Mas tem uma empresa que as mulheres começam a ter muitos problemas para chegar porque não tem onde deixar o filho. Porque a gente também tem um país, muitas vezes, com fragilidade de infraestrutura urbana. Então, é uma comunidade que não tem creche. E aí as mulheres não conseguem trabalhar. Então, a empresa, ela fala, não, vou contratar as mulheres. Aí as mulheres não podem ir porque não tem onde deixar os filhos. E aí essa empresa, por exemplo, apoiar a prefeitura para estruturar a creche, é um investimento relativamente pequeno e ela pode ter um retorno muito grande com uma solução efetiva de um problema. Mas isso acontece quando você tem empresas também despertas, que ela para de simplesmente falar, vai cuidar do seu filho, não me interessa como funcionário, e começa a entender que ela pode ter uma relação humanizada com as pessoas, né? Que é olhar de um outro lugar para as questões que são reais. E é por isso, de novo, que eu falei no início, por que é tão importante você ter mulher em cargo de liderança? Porque nesse país estruturado culturalmente como temos, normalmente são as mulheres que sabem como é a rotina de cuidar de um filho. E ela lá no cargo de liderança vai poder falar com os colegas, não, gente, essa decisão aqui vai excluir um tanto de gente, porque quem cuida de filho tem que preocupar com isso. A gente tem que pensar uma solução. Olha, tem um outro aspecto, a senhora trouxe o aporte aí de valores sociais, econômicos, né, culturais, identidade, o poder de vocalização, mas existem alguns fatores também que são importantes com relação à saúde mental, né? Aquela comunidade também precisa de ser assistida sob o ponto de vista da saúde mental. Quer dizer, a empresa, ela entra dentro daquela comunidade, ela tem que abarcar essas questões também, né? Conviver com os problemas de transtornos mentais, conviver com os problemas de uso de drogas, conviver com o problema da criminalidade, e com todos esses aspectos a empresa tem que estar dialogando com essa comunidade para vencer junto com eles essas barreiras, não é verdade? E é isso, Luiz, junto com eles, isso é muito importante, porque muitas vezes o papel é fortalecer o CRAS, tem um CRAS ali, e ele é importante, então vamos fortalecer o CRAS, as questões de violência doméstica, de uso de drogas, muitas vezes o CRAS é a primeira porta que as pessoas chegam. E é muito importante que seja assim, porque depois o CRAS, ele tem toda uma rede da estrutura pública que vai amparar as pessoas. E a empresa não pode ingenuamente puxar para ela problemas que são complexos. Mas ela pode sim entender parte dessa comunidade e fortalecer as instituições que são fundamentais, como o CRAS. Muito multidisciplinar, porque você tem aí o envolvimento da empresa com a comunidade, os líderes comunitários, o Estado como um todo, né? A prefeitura, o Ministério Público, todas essas entidades têm que dialogar dentro desse espaço. Quer dizer, esse diálogo formal, ele deve ser também anuído por essas entidades que podem estar ali fomentando esse processo de desenvolvimento, né? E as escolas. E as escolas são fundamentais. E aí é uma coisa, a escola, ela sempre tem que ter autonomia. A escola que sabe o que ela vai ensinar, como que ensina, como é que fala com os alunos, como relaciona com as famílias. A escola é o papel dela. E empresa nem ninguém vai lá meter o bedelho, não. A escola sabe como ela funciona. E a escola é um espaço, digo euzinha aqui nas minhas palavras, da minha percepção, sagrado. A escola tem toda a autonomia. Agora, muitas vezes as empresas podem levar. Então, eu fiz um estudo aqui super detalhado sobre esse rio que passa aqui atrás. Posso te contar? Posso contar para os alunos? Eu descobri um tanto de coisa sobre esse rio. Tem um espaço para a gente falar disso? Tem alguma atividade aí que tem um espaço? Então, essas trocas, eu acho que elas são possíveis e bem planejadas, podem ter resultados muito bons. Olha, tô aqui com a pergunta do Pedro, aqui da Serra, perguntando assim, se tem alguma dica para poder dar para aquelas pessoas de uma comunidade, né, para que ela, juntamente com o grupo delas, eu imagino, né, vizinhos e tudo mais, que elas possam usufruir, até mesmo exigir das empresas. Como que as empresas podem exigir, né? As pessoas podem exigir das empresas uma participação diferente, né? Um apoio para a educação daquele povo que está ali. Como que a empresa, como que a sociedade, a comunidade pode exigir da empresa? Eu acho que tem que mudar um pouquinho essa pergunta, Pedro, porque primeiro a comunidade tem que entender que ela é importante independente da empresa ou de sei lá quem for. Ela tem que entender a importância dela. Então, se você tem um projeto, você tem algo que vai ajudar a sua comunidade, estrutura isso. Convide a empresa, eu não exigi não, se a empresa está fazendo errado, sim.
Se ela tá fazendo errado, chama a polícia, né? Chama a polícia, chama a polícia ambiental, chama o Ministério Público, chama a fiscalização. Público, então, não estou falando. Então, partindo de um pressuposto de empresas que cumprem leis, se você tem um projeto, convide essa empresa a participar. E se ela não participar, tem fundação alemã que abre edital, temos várias fundações no Brasil que abrem os editais. Então, entenda com a sua comunidade. Se você com seus vizinhos desenvolver uma solução, existem muitos fundos para que esses projetos sejam desenvolvidos. Mas com seriedade do ponto de vista de, você está pedindo 50 mil reais, você vai usar para quê? Depois você vai comprovar como é que você usou esse dinheiro, você vai ter que trazer os resultados, né? Porque o nosso país é conhecido internacionalmente pela corrupção. Então, os investidores externos, quando eles vão investir no Brasil, eles falam, qual garantia eu tenho que você não vai pegar esse dinheiro e sair correndo? Porque, infelizmente, nós temos essa fama, né? Infelizmente. Que recai sobre todos nós. Então, essa organização de como é que faz esse Excel, talvez essa empresa aí que você conhece, ela pode dar esse curso do Excel. Como é que faz isso? Como é que você faz essa gestão de orçamento para poder prestar conta? Ela pode te ajudar com isso e você pede o dinheiro lá para a Fundação Alemã. Por que não? Entendi, quer dizer que tem uma chance de progresso aí vindo Nós com temos dinheiro, com muitos recursos de fundos. fora, inclusive. Muitos Não fundos. necessariamente porque a empresa está interessada em abrir uma planta aqui. Ela tem outras A gente iniciativas. não precisa esperar que a empresa faça favor a ninguém. As comunidades são importantes por si só. E elas se conhecem, se elas têm um projeto, convida quem merece, como se diz hoje, eles que lutem para nos ajudar, né? Agora é para aquele ou aquela jovem que gostou desse papo e quer ser um profissional como você, né? Que intermedia a educação, os interesses da sua comunidade e os interesses das empresas, fazer essa ligação de como é que você falou mesmo? Que é o facilitador, né? O facilitador. Né? O que a pessoa que quer ser isso que você é, o que ela tem que fazer? Sabe, Luiz, que eu nunca imaginei que eu ia fazer o que eu faço hoje. Quando me perguntava o que eu ia ser quando crescer, eu até falava jornalista, mas eu nunca imaginei que eu faria o que eu faço hoje, porque eu acho que é uma coisa que não existia. E liderança comunitária, eu acho que ela é uma coisa que está muito mais ligada à educação e à personalidade do que a qualquer formação formal, né? Então a gente percebe um líder comunitário que é essa pessoa que tem capacidade de ouvir, e mais do que ouvir, de sentir o outro, né? De entender as questões coletivas como as suas também. Então esse olhar para a coletividade, ele é uma coisa que ele é trabalhado no dia a dia, muitas vezes nas escolas, que tem a ver com as famílias, às vezes vem por uma questão religiosa, tem um líder religioso que ajuda nessas percepções. Então esse olhar pro coletivo, a escuta efetiva do outro, conseguir ouvir o outro não é fácil não, conseguir calar suas ideias gritando na cabeça e escutar o outro, entender o outro, isso não exige uma formação específica, isso é uma atitude cotidiana, né? E que é tão importante. E aí depois, do ponto de vista da formalidade, nós temos muitos caminhos. Tem curso técnico da área ambiental, que já é um caminho para isso. A gente tem vários cursos superiores que vão permitir a própria pedagogia, né? De quem aí está pensando em ser professor também pode ter esse lado de educar comunidades, a própria parte de comunicação. Aí são muitos caminhos. Mas eu acho que principalmente se você reconhece em você essa capacidade de escuta e de falar pelo coletivo. Isso é o fundamental. Escutar, né? Fazer uma escuta centrada na pessoa é um processo que requer treinamento, né? Você saber extrair daquele discurso as coisas que são importantes, que são relevantes. E principalmente você não ter antes definido na sua cabeça o que é certo e o que é errado. Você tem que escutar o outro e entender da perspectiva dele o que ele fez, esvaziar o julgamento e entender o outro como o outro ser humano que ele é e reconhecer o ser humano que você é também. É como o Carl Roger já falava, né? Fazer uma escuta centrada na pessoa, né? E desprender dali dos seus valores, dos seus conhecimentos, dos seus julgamentos anteriores para poder
se chegar até você um entendimento mais fiel daquilo, né? Pra você não colocar a sua opinião na frente. E na opinião e nem as crenças. Então, por exemplo, a questão religiosa. Se tem um córrego que passa na nossa comunidade, ele é da nossa comunidade, não importa qual é a sua religião, não importa para qual time você torce, não importa se você casou com meu ex-marido, não importa nada disso. O que importa é que a gente tem um córrego aqui que ele precisa ser fortalecido. E aí conseguir entender essas questões do coletivo, que elas em alguns momentos elas exigem uma força maior do que qualquer outro desentendimento que pode ter acontecido vida fora, porque comunidade é um tanto de entendimentos e desentendimentos o tempo inteiro. Mas às vezes você tem um interesse coletivo e ele tem que ser maior. Então vamos salvar essa nascente? Vamos salvar essa nascente. Não me importa a história que a gente teve antes. O que importa agora é o que a gente tem em comum, que é essa nascente que vai ser preservada. Conseguir esse olhar. É um trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. Porque você tem que ver o tanto de agentes sociais que você falou que tem que ser movimentados aí, até chegar num investimento do estrangeiro para cá. Você imagina o tanto de pessoas que deve ter conhecimento para poder trabalhar com isso. Não é uma coisa fácil assim. Não é uma coisa fácil não, mas tem muito caminho. Eu sou irremediavelmente otimista, é verdade. Mas eu acho que tem uma questão aí perto de você, tem uma nascente que tá mal preservada. Quem que entende um pouco desse assunto? Tem uma empresa aí que sabe alguma coisa? Bate lá, quem sabe um profissional de lá te ajuda a entender, te ajuda a fazer um projeto. Eu acho que essas coisas que nascem, que isso pra mim é a verdade, né? Tem uma nascente precisando de ajuda, isso é uma verdade. E se as pessoas se organizam, se estruturam, existem muitos caminhos para as coisas que nascem assim. Eu espero que nós consigamos aí pra frente ter bons resultados com relação a essa governança, ao ESG, né? Que isso sirva para fazer com que não só as gerações futuras, mas a presente, o atual também é importante, né? Porque isso diz sobre todos nós, né? Então, como que eu trato o outro, como que eu trato o meio ambiente, o tanto que eu sou transparente nas minhas ações, isso diz também de cada indivíduo, né? E é assim que os projetos têm que ser construídos. Nós precisamos de uma sociedade mais transparente, mais leal, né? E uma sociedade que saiba, que não duvide nem um segundo que nós não fazemos parte da natureza, não, nós somos natureza. Né? Nós não fazemos parte, nós somos igualzinho. É verdade, é verdade. Às vezes a gente não pensa muito com relação a essa possibilidade que é a capacidade que a comunidade tem, o poder que ela tem de mudar o mundo, mudar as atitudes. Pra melhor ou pra pior, né, Luiz? Tem isso, né? Nem sempre a gente consegue mudar pra melhor, né? Às vezes a mexida ali ficou pior, né? Pois é. Mas e um dos jeitos de ficar pensando se estão mudando pra melhor ou pior, não, é assim, eu acho, né? Minha opinião muito particular. Eu tô lembrando que eu sou bicho e eu tô honrando o meu lugar de bicho, igual aos outros bichos, né? Eu acho que isso é uma camada de reflexão. Eu tô lembrando que eu sou natureza e é nesse sentido que eu tô provocando essa ação. Eu acho essa uma pergunta bastante importante. Mais importante do que quanto eu vou ganhar, sem demonizar o dinheiro, né? Mas esse dinheiro, ele vai fortalecer esse ecossistema? Essa é a pergunta. Você tem que deixar o mundo para as crianças que vêm aí, né? E para você também. A gente já ferrou o mundo, já precisa consertar. Não dá para esperar a próxima geração, não. Olha, Isadora, muito obrigado por você ter vindo aqui. Com informações esclarecedoras, são importantes para a nossa comunidade, para a gente ter um norte para mudar o mundo mesmo, né? Interessante. Isso. E a gente pode. Igual a gente ajudou a atrapalhar bastante o mundo, a gente também pode ajudar a fazer melhor. Muito obrigado por sua vinda aqui, professor. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado pela audiência, né? O programa fica por aqui, com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães e coordenação de Deisiane Avelino, com apoio cultural da Faculdade Multivix EAD Polo Santo Antônio. Fica por aqui, até a próxima quinta-feira, às 16h, o programa Educação é para Todos. Muito obrigado e até lá. Autêntica. FM.
Sempre ao seu lado. Autêntica FM. É a sua rádio. Autêntica FM. Audiência que bomba. Apoio Cultural. Autêntica FM. Autêntica.